O som de uma cabeça humana batendo contra o metal ecoou seco e assustador, abafando até mesmo as buzinas distantes da rodovia. Mais uma vez, o baque. Sangue começou a escorrer pela linha do cabelo do jovem, deslizando em um fio fino pela têmpora e pingando sobre o capô do seu elegante Audi A5 cinza carvão. "Você está me ouvindo?" bradou o policial Rafael Mendes, segurando com força a nuca do rapaz e pressionando seu rosto contra o carro. "Quando eu falo, você responde. Se acha especial, é?" O jovem Lucas apenas gemeu baixinho, o corpo contraído de dor, mas sem emitir um único pedido de socorro. O silêncio firme parecia irritar ainda mais Mendes. Ele puxou a cabeça de Lucas para trás e a jogou contra o metal outra vez. Baque. O carro de luxo, símbolo do sucesso, agora servia como instrumento de tortura para seu dono. Você já presenciou o ciúme se transformar em violência? Já se perguntou o quão tênue é a linha entre um policial e um brutamontes fardado? A história que você vai ouvir é sobre um jovem que lutou muito para alcançar seu sonho e um homem mais velho que não suportava aquilo. Um confronto desigual, mas cujo desfecho não seria decidido por socos, e sim por uma única ligação. Vamos descobrir como a justiça será feita. A cidade de Vale Azul, no interior do Rio Grande do Sul, tem duas faces. De um lado, uma pacata cidade às margens do lago, com ruas arborizadas por carvalhos, um centrinho acolhedor e uma comunidade unida, onde famílias vivem há gerações. Do outro, ela enfrenta as transformações do tempo. A proximidade com a crescente metrópole de Porto Alegre fez de Vale Azul um bairro cobiçado para quem busca tranquilidade. Jovens profissionais e famílias abastadas têm chegado, trazendo dinheiro e construindo modernas casas à beira do lago. Esse crescimento elevou os preços e gerou um ressentimento latente entre os moradores antigos, que se sentem expulsos de sua própria terra. O policial Rafael Mendes, 42 anos, é a personificação desse ressentimento. Nativo de Vale Azul, ele foi uma estrela do futebol no colégio, um pequeno rei em um reino modesto. Mas aqueles dias de glória ficaram para trás. Sem talento suficiente para jogar na faculdade, Rafael passou anos em empregos temporários até entrar na polícia local. A única carreira que via como respeitável. Com um salário de R$55 mil por ano, uma casa modesta que ainda pagava e um casamento infeliz, Mendes sentia que a vida lhe havia dado uma rasteira. Olhava para os recém-chegados com seus carros caros e casas sofisticadas e cultivava uma amargura profunda. Essa amargura tinha como alvo principal pessoas de sucesso que não eram brancas. No mundo estreito de Mendes, esse sucesso era algo estranho, suspeito e merecedor de ser testado. Há cerca de 4 meses, Lucas Ferreira, 24 anos, mudou-se para um condomínio de luxo em Vale Azul. Lucas é um talentoso engenheiro de software que trabalha remotamente para uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. É um jovem reservado, inteligente e extremamente disciplinado. Não bebe, não fuma, não sai para festas. Todos os dias, acorda às 6 da manhã, vai para a academia, trabalha entre 8 e 10 horas e passa as noites lendo ou fazendo cursos online. Ele trabalhava duro e economizava desde os tempos da faculdade para comprar um Audi A5 usado. Seu maior orgulho e a única recompensa que permitia a si mesmo. Para Lucas, o carro não era para ostentar. Era o símbolo do esforço, a prova de que todas aquelas noites codificando valeram a pena. Ele se vestia de forma simples, falava educadamente e só queria uma vida tranquila. Mas em Vale Azul, um jovem negro de 24 anos dirigindo um Audi era algo fora do comum. E para Rafael Mendes, aquilo era uma provocação. A primeira vez que Mendes parou, Lucas foi em uma tarde de sábado. Lucas voltava do supermercado quando o policial acendeu os faróis altos sem motivo aparente.
Mendes caminhou até o carro, olhando para o interior de couro do Audi antes de encarar Lucas. Documentos do carro e carteira, ordenou. Calmamente, Lucas entregou tudo. Mendes examinou os papéis lentamente. Carro bonito, disse com sarcasmo. Como você conseguiu dinheiro para comprar isso, garoto? Sou engenheiro de software, senhor, respondeu Lucas. Ah, é? Mendes esboçou um sorriso irônico. Deve ser um bom engenheiro, então. Ele segurou os documentos por quase 10 minutos, andando ao redor do carro, checando cada detalhe, claramente tentando encontrar alguma irregularidade. Não achou nada e devolveu os papéis com despeito. Ok, desta vez dirija com cuidado. Lucas sabia exatamente o que estava acontecendo. Já tinha passado por aquilo antes. Naquela noite, ligou para o pai, um homem que ele respeitava profundamente. Seu pai escutou com paciência e disse: Filho, mantenha a calma, não provoque, seja colaborativo e educado. Mas anote tudo: data, hora, nome do policial, motivo da abordagem. Apenas registre os fatos, não dê a ele a desculpa que está procurando. Lucas seguiu esse conselho. Mas Mendes não desistiu. Parecia ter feito da vida do jovem sua missão pessoal. 2 semanas depois, ele parou Lucas de novo, dessa vez por uma mudança de faixa perigosa, numa estrada completamente deserta. Multou Lucas em R$200. Lucas não discutiu, aceitou a multa, disse: Obrigado, senhor policial, e seguiu seu caminho. A calma dele só irritava mais Mendes. O assédio aumentou. O policial começou a estacionar sua viatura perto do condomínio onde Lucas morava, só para observá-lo entrar e sair. Parou o jovem quando ele voltava da academia e exigiu revistar sua mochila sob suspeita de porte de substâncias proibidas. Ele não encontrou nada além de uma garrafa d'água e uma toalha ensopada de suor. Cada vez que Lucas obedecia mecanicamente, seu rosto permanecia imóvel, sem mostrar reação. Lá no fundo, ele sentia a raiva e a impotência crescendo, mas sempre se lembrava das palavras do pai. Apenas registrar, coletar os dados. Numa noite, Rafael Mendes estava dentro da viatura com seu parceiro, o jovem policial Tiago Silva. Viram o Audi de Lucas entrar no estacionamento. Aquele garoto de novo, resmungou Mendes. Não suporto esse ar de superioridade dele, como se fosse melhor que a gente. Tiago, que já tinha presenciado as abordagens injustas, tentou contestar. Não há nada errado, Rafael. Cala a boca, Mendes interrompeu impaciente. Você não entende? A presença dele aqui é um erro. Eu vou mostrar para ele. E então veio aquela noite fatídica. Lucas dirigia para casa após um encontro com um grupo de programadores em Porto Alegre. Eram quase 23 horas. Faltavam poucas quadras para chegar em casa quando as luzes vermelha e verde familiares começaram a piscar atrás dele. Lucas suspirou. Um cansaço misturado com frustração tomou conta dele. Sabia que aquela não seria uma abordagem comum. Sentia isso no ar. Ligou a câmera do celular e o colocou no suporte do carro, voltado para a frente. Mendes saiu da viatura com tom agressivo. Não estava sozinho dessa vez. Tiago permaneceu no carro, mas um terceiro policial, amigo próximo de Mendes, chamado Carlos Ribeiro, acompanhava a atuação. Suas luzes traseiras queimaram, mentiu Mendes descaradamente. Lucas olhou para o painel. Os diagnósticos do Audi indicavam que tudo estava em ordem. Senhor policial, tenho certeza que está tudo funcionando corretamente, respondeu com a voz firme. Você ousa me chamar de mentiroso? Mendes gritou como se tivesse ensaiado aquela fala. Está resistindo à autoridade. Saia do carro agora. Lucas desligou o carro e saiu lentamente, com as mãos abertas e palmas para cima. Não sou contra o senhor policial, mas seu comportamento é inaceitável. Amanhã mesmo farei uma denúncia formal. Foi um erro.
Lucas subestimou a profundidade do ódio de Mendes. Para ele, a ameaça de uma denúncia não era uma ação legítima de um cidadão preocupado. Era um desafio direto à sua autoridade, a ele próprio. Denunciar? Mendes riu de forma cruel. Você não tem a menor chance, garoto. Antes que Lucas pudesse reagir, Mendes avançou. Não tentou algemá-lo. Atacou. Agarrou o jovem pelo colarinho e desferiu um soco forte em seu abdômen. Lucas se curvou de dor. O ar foi arrancado dos pulmões de Lucas. Carlos Ribeiro, parceiro de Rafael Mendes, ficou atrás dele, impedindo qualquer tentativa de fuga. Mendes agarrou os cabelos de Lucas e começou a bater sua cabeça contra o capô do carro. Baque. Quem você pensa que é? Baque. Acha que o seu dinheiro vai te salvar? Baque, sangue e dor. O mundo de Lucas se resumia àqueles sons horríveis e ao rosto retorcido de ódio de Mendes. Ele não reagiu. Sabia que qualquer movimento seria usado contra ele como agressão à autoridade. Tentava apenas proteger a cabeça. Por fim, Mendes pareceu satisfeito. Jogou Lucas no chão, algemou-o com violência, apertando até deixar marcas nos pulsos. Sujeito resistindo e agredindo policial, falou Mendes no rádio, a voz rouca, mas cheia de satisfação. Solicito transporte para a delegacia. Ele e Ribeiro ergueram Lucas com força e o jogaram no banco de trás da viatura como se fosse um saco. Na delegacia de Vale Azul, Lucas foi lançado em uma cela pequena e suja. Ninguém perguntou se ele precisava de atendimento médico. Apenas riam enquanto ele passava. Mendes e Ribeiro estavam ocupados escrevendo um boletim, inventando uma história de que Lucas havia dirigido de forma imprudente, cheirava a álcool e os teria atacado primeiro. Eles conheciam o delegado, um homem prestes a se aposentar e que não queria confusão. Sabia que ele acreditaria neles. Lucas foi acusado de agressão a policial, resistência à prisão e dirigir sob efeito de álcool, embora nunca tenha feito teste de bafômetro. Cerca de 1 hora depois, um policial abriu a cela. Você vai fazer uma ligação, disse com voz zombeteira. Lucas foi levado até uma mesa com um telefone. Mendes e alguns outros policiais ficaram por perto, braços cruzados, com expressões convencidas, ouvindo. Esperavam um choro, um pedido para a mãe ou amigos pagarem a fiança. Lucas pegou o telefone. As mãos tremiam, doloridas e cheias de adrenalina, mas sua voz estava assustadoramente firme. Disqueou um número que decorava de cor. Do outro lado da linha, uma voz profunda e forte atendeu. Marcos, pai, sou eu, Lucas. Mendes sorriu com desdém vendo Lucas ligar para o pai. O que aconteceu, filho? Ainda preso? Perguntou o homem. Não, senhor. Estou na delegacia de Vale Azul, respondeu Lucas com voz seca. Aconteceu de novo. Dessa vez, pior. Houve um silêncio pesado e curto do outro lado da linha. Você está bem? A voz do pai soou firme. Me bateram, disse Lucas, direto. Acho que estou com concussão, mas vou ficar bem. O nome do policial é Rafael Mendes. No relatório, dizem que fui eu quem o agrediu. O silêncio na linha durou alguns segundos. Então o pai... A voz do pai mudou completamente quando falou de novo. O calor da preocupação desapareceu, substituído por uma autoridade fria e firme. Rafael Mendes, delegacia de Vale Azul. Certo, não diga nada, não assine nada, apenas fique aí. Eu vou cuidar disso. Sim, pai, eu te amo. Eu também te amo, Lucas. Lucas desligou. Mendes e os outros riram. Seu pai vai cuidar disso? Quem é seu pai? O presidente? Mendes debochou, mas o sorriso desapareceu rapidamente. O telefone na mesa do despachante tocou. Era a linha direta do chefe da polícia. O despachante atendeu, ouviu por um instante e seu rosto ficou branco como um lençol. Olhou para o chefe que acabara de sair do escritório. Senhor, é do gabinete do governador.
O chefe da polícia pegou o telefone pálido enquanto escutava. Sim, governador. Sim, entendo. Não, senhor. Não sei. Jesus. Sim, vou cuidar disso imediatamente. Desligou, tremendo como uma folha ao vento. Fitou Mendes, os olhos misturando horror e pura raiva. Mendes, o que diabos você fez? Senhor, eu não... Você sabe quem é o garoto que acabou de espancar? Sabe quem é o pai dele? Mendes ficou confuso. Só um velho qualquer. Velho qualquer? O chefe rugiu, perdendo o controle. O pai dele é Marcos Ferreira. Marcos Ferreira, CEO da Ferreira Construções. O homem que construiu metade do estado, que tem o número pessoal do governador e dos 2 senadores, que doou 5 milhões para o hospital infantil. O homem que o estado inteiro respeita como um santo. E você acabou de espancar o filho dele e o jogou na cadeia. O mundo de Mendes desabou naquele instante. Marcos Ferreira. Ele já ouvira esse nome. Quem não? Uma lenda viva. Um homem negro que construiu um império do zero, conhecido por sua integridade e generosidade. Mendes sentiu o estômago revirar. O ar foi arrancado de seus pulmões. Olhou para a cela onde Lucas permanecia, sentado, costas eretas. Pela primeira vez, não viu um jovem negro arrogante. Viu o filho de um poder que ele jamais alcançaria. Começou a tremer. Não pode ser. Eu não sei. As palavras saíam trêmulas, sem sentido, mas já era tarde demais. A ligação fora feita e a tempestade estava a caminho. A ligação de Lucas foi mais que um pedido de ajuda. Foi o estopim. Marcos Ferreira não era homem de gritar ou ameaçar. Era homem de ação. Em menos de 15 minutos após desligar, uma cadeia de eventos foi acionada com a precisão de uma operação militar. Em primeira ligação, foi para seu advogado pessoal, Benjamin Souza, um dos maiores especialistas em direitos civis do país. A segunda, para o governador, a quem devia favores políticos. A terceira, para um amigo próximo, editor do maior jornal do estado. Marcos não precisava implorar, apenas relatou os fatos. Na delegacia de Vale Azul, o caos tomou conta. O chefe da polícia, numa tentativa desesperada de salvar sua carreira, ordenou imediatamente a liberação de Lucas. Foi pessoalmente até a cela, abriu a porta e olhou para ele com um falso ar de remorso. Senhor Ferreira, houve um grande mal-entendido. Pode ir embora. Todas as acusações foram retiradas. Lucas apenas o encarou em silêncio. Depois olhou por cima do ombro, direto nos olhos de Rafael Mendes, que estava paralisado no corredor. Não disse uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. Minutos depois, o advogado Benjamin Souza chegou, seguido de uma equipe médica particular. Examinaram os ferimentos de Lucas na delegacia, fotografaram os hematomas e cortes e documentaram tudo. Mendes e Ribeiro foram ordenados a permanecer em seus escritórios e a não falar com ninguém. O sonho de poder de Mendes havia se transformado num pesadelo. Ele podia ouvir o chefe gritando no telefone com o presidente do sindicato da polícia, que parecia relutante em se envolver. Na manhã seguinte, a história já estava estampada nos jornais e na televisão. A mentira de Mendes foi desmascarada. A história que circulava era a do filho do filantropo Marcos Ferreira, espancado pela polícia de Vale Azul. Fotos de Lucas, com o rosto inchado e marcado, ao lado de seu pai calmo e autoritário, estavam por toda parte. A delegacia de Vale Azul foi tomada por repórteres. As consequências foram rápidas e devastadoras. Rafael Mendes e o policial Carlos Ribeiro foram imediatamente suspensos, aguardando o resultado de uma investigação interna cujo desfecho era incerto. A apuração foi supervisionada pelo Ministério Público Estadual, a pedido direto do governador. O vídeo do celular de Lucas, que capturou apenas o áudio do ataque e as palavras de Mendes, tornou-se prova irrefutável. Tiago Silva,
parceiro de Mendes, foi convocado e prestou depoimento completo, revelando toda a campanha de assédio que durou meses. Diante de provas esmagadoras e pressão de todos os lados, o chefe de polícia optou por se preservar. Denunciou publicamente as ações de Mendes como abomináveis e contrárias aos valores da corporação. Durante o processo disciplinar, Mendes foi totalmente isolado. O sindicato da polícia, percebendo que a batalha era perdida e que afetaria sua imagem, ofereceu suporte legal mínimo. Mendes tentou se defender, repetindo suas mentiras, mas ninguém acreditou. Foi demitido. Não apenas perdeu o emprego, mas teve sua licença policial cassada permanentemente, o que significa que nunca mais poderia trabalhar na segurança pública em qualquer lugar do Brasil. Mas para Marcos Ferreira, a demissão de Mendes não era suficiente. Era apenas o começo. Ele queria mandar uma mensagem. Sua equipe jurídica entrou com uma enorme ação civil contra Rafael Mendes e a cidade de Vale Azul, acusando-os de violações sistemáticas dos direitos civis, agressão e dano moral intencional. A ação exigia mais que indenizações financeiras. Pedia mudanças profundas na atuação da polícia de Vale Azul, incluindo requalificação completa dos policiais em preconceito racial, a criação de uma comissão poderosa de fiscalização civil e a implementação de uma política de tolerância zero ao uso excessivo da força. Diante da possibilidade de falência por causa dos custos legais e da enorme indenização, a Câmara Municipal de Vale Azul rapidamente concordou em negociar. Mendes ficou sozinho, enfrentando reparações pessoais. Teve que vender sua casa, usar suas economias e ainda acumulou uma grande dívida. De algoz satisfeito, virou um fracassado quebrado e rejeitado. Meses depois, numa manhã fria de outono, Marcos Ferreira e Lucas estavam em um terreno vazio em Vale Azul. Atrás deles, uma placa anunciava: Centro Comunitário Juventude Ferreira, um lugar para todos. A cidade concordou em usar parte da indenização para construir, em parceria com a Fundação Ferreira, um moderno centro comunitário que ofereceria aulas, atividades esportivas e acompanhamento psicológico para jovens de todas as origens. Um repórter perguntou a Marcos: Senhor Ferreira, depois de tudo o que aconteceu, por que decidiu investir justamente na cidade que machucou seu filho? Marcos colocou a mão no ombro de Lucas e olhou diretamente para a câmera. Porque não se combate a escuridão com escuridão. Só a luz pode fazer isso. Não se vence o ódio com ódio. Só o amor e a construção podem. O homem que feriu meu filho é fruto da ignorância e do medo. A melhor forma de combater isso não é com vingança, mas construindo um futuro onde as crianças desta cidade, inclusive os filhos daquele policial, tenham a chance de aprender e crescer juntas para que nunca repitam os erros do passado. Lucas estava ali, as cicatrizes no rosto já quase desaparecidas, mas a maturidade no olhar permanecia intacta. Ele havia passado por um pesadelo, mas saiu dele com dignidade e força, amparado pelo amor e poder da família. Aprendeu uma lição amarga, porém valiosa. Neste mundo, às vezes um silêncio firme e uma ligação no momento certo podem ser mais poderosos do que qualquer soco. A justiça não foi feita nas ruas, mas nas salas de reuniões, tribunais e principalmente na construção de um futuro melhor erguido das cinzas do ódio. Esta história nos lembra que o racismo e o abuso de poder muitas vezes nascem do ciúme e da insegurança. Mas também é um testemunho do poder da honra, integridade e força quando usados com sabedoria. Uma ligação talvez não mude o coração de uma pessoa cheia de ódio, mas certamente pode mudar seu destino e responsabilizar um sistema inteiro. O Centro Comunitário Juventude Ferreira não foi apenas um símbolo de superação, mas um espaço vivo de transformação. Lá,
jovens de todas as classes e origens começaram a se reunir para aprender sobre tecnologia, arte, esportes e direitos civis. Marcos e Lucas frequentemente participavam das atividades, compartilhando suas experiências e inspirando uma nova geração. As histórias de injustiça e preconceito, antes abafadas, passaram a ser discutidas abertamente. A cidade de Vale Azul, antes dividida e marcada pelo ressentimento, dava seus primeiros passos rumo à reconciliação e inclusão. Enquanto isso, Rafael Mendes viu sua vida desmoronar. O homem que tentou usar seu uniforme para oprimir um jovem sonhador acabou isolado e desacreditado. A vergonha pública e as consequências legais o acompanharam até o fim. Porém, a verdadeira vitória não foi a punição de um único homem, mas a mudança profunda que ele provocou no sistema e na comunidade. Essa história serve de alerta e inspiração para todos nós. O poder da justiça, da verdade e do amor pode sim superar até os momentos mais sombrios. O que você achou da forma como a família Ferreira lidou com toda essa situação? Será que perder o emprego e falir foi punição suficiente para o Rafael Mendes? E se você fosse o Lucas, como teria reagido durante todo aquele assédio inicial? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história.